Boa noite, irmãos. Glória a Deus por mais esse momento tão especial que vamos ter nesse culto, que estamos tendo nesse culto de louvor, de adoração ao Senhor. Você louvou ao Senhor, você expressou com seus lábios a gratidão do seu coração. Eu sei que o Senhor se agradou e Ele está se agradando desse tempo que nós separamos como igreja do Senhor, estabelecida aqui nesta terra para louvarmos ao Senhor. E agora nós vamos meditar um pouquinho na palavra. E após esta mensagem, eu vou dar um tempinho para você preparar a sua mesa e em seguida nós entraremos com a ceia do Senhor. Prepare um pedacinho de pão, um pouquinho do suco da uva, deixa separadinho, que após a mensagem nós vamos entrar com a ceia do Senhor, tá bom? Curva a sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado a Deus por esse tempo tão especial que estamos tendo, de nos reunirmos, ó Pai, através da rede social, através também deste canal, para juntos estarmos unidos com este propósito de prestar ao Senhor o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração, o nosso melhor agradecimento e reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Fala conosco agora através da Tua palavra, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, porque temos a oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor. Temos a palavra do Senhor nas nossas mãos, temos esse livro tão precioso, que eu quero compartilhar com você, alguma coisa que essa semana o Senhor foi ministrando ao meu coração. E eu coloquei um tema para esta mensagem, para esse pequeno trecho que nós vamos ler, um tema que eu coloquei assim, o verdadeiro caminho e o falso atalho. A gente sabe qual é o verdadeiro caminho, não é? Mas nós vamos ver alguns versículos que o Espírito Santo foi tocando em meu coração, e o falso atalho. O homem, né, o atalho dos homens, porque é muito fácil a gente querer o caminho mais fácil, mais simples, para chegar num propósito, num objetivo. Mas o verdadeiro caminho exige algumas situações que talvez não sejam tão confortáveis, mas o Senhor nos prometeu que estaria conosco. Então é importante sabermos que o verdadeiro caminho, que é o Senhor, e cuidado com o falso atalho, que é o que muito nós temos encontrado por aí. E está lá no livro de Deuteronômio, veja, Moisés, dirigido por Deus, falando àquele povo sobre o caminho que aquele povo deveria seguir. Todo o Velho Testamento vai apontar para Jesus lá na frente. Então, o povo de Israel, que foi escolhido para ser bênção para as demais nações, tinha que andar no caminho correto, o caminho certo, para receber as bênçãos do Senhor. Hoje, nós somos este povo. Então, as mesmas palavras que Deus falou para que Moisés transmitisse ao povo de Israel antes deles entrarem na terra prometida, e o Senhor fala conosco hoje também, para que a gente observe estas palavras e ande nesse verdadeiro caminho. Cuidado com os falsos atalhos, com as coisas facilitadas que o mundo oferece. Então está lá em Deuteronômio 5, de 32 e 33. Deuteronômio 5, eu vou ler aqui, você pode abrir a palavra ou ler com calma. É Moisés, então, antes do povo entrar na terra prometida, ele fala isso aqui. Presta atenção. Portanto, tenham cuidado de fazer tudo o que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Sigam fielmente o caminho que o Senhor, o seu Deus, estabeleceu para vocês. Somente assim é que vocês terão vida longa e próspera na terra da qual vocês vão tomar posse. Você quer ser abençoado? Você quer ter muitos anos de vida, abençoados, prósperos? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Esse recado para aquele povo, porque eles estavam prestes a entrar na terra prometida, aquela herança que Deus havia prometido a Abraão, e agora eles vão tomar posse. Com Josué, Moisés vai morrer, depois que ele dá essas últimas instruções, o Senhor vai recolher Moisés e vai levantar um libertador também alguém que vai continuar conduzindo o povo de Israel para a terra prometida. Então, estas instruções Deus falou, olha, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, siga fielmente esse Deus, que o Senhor realmente Ele quer também fazer parte das nossas vidas. Você quer ter uma vida longa e próspera? Então, faça isso. O verdadeiro caminho é o Senhor que nos proporciona isso. E também o salmista fala lá no Salmo 18, 30, bem depois desse momento que eles já tinham entrado, já estavam na terra, né? Os reis já estavam ali. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada.
é um escudo para todos que nele confiam. Então, o verdadeiro caminho é ficar fiel, sempre servindo ao Senhor, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. E o caminho do Senhor é perfeito, ele não precisa de atalhos, ele não precisa de subterfúgios, ele é perfeito, ele é completo. O caminho do Senhor é o que vai proporcionar para você, para mim, para todos nós, a paz, a segurança que só o Senhor pode dar, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é andar no caminho verdadeiro, o caminho do Senhor. E também, próprio Jesus, né? Falamos do Velho Testamento, tudo aponta para Jesus, e quando Jesus veio, ele disse-lhe Jesus, lá em João 14,6, e você conhece, decora esse versículo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ali é a ponte que liga o homem a Deus. E ele veio a esse mundo, pagou um alto preço por nós, para que tivéssemos o livre acesso direto ao Pai. Então não existe outro caminho, não existe atalhos que eu possa criar ou participar ou achar que esta situação vai me facilitar para levar ao destino final. Não existe. O verdadeiro caminho dado por Deus ao povo de Israel, que somos nós hoje também o povo de Deus, e é o mesmo caminho que tudo apontava para Jesus, e agora Jesus veio e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus afirmando isso. E também o próprio Jesus falando lá em Mateus 7, 13 e 14, os dois caminhos. Nós conhecemos sobre esta passagem dos dois caminhos. E ele fala assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. O mundo, com seus atalhos, é muito espaçoso, tem muitas atrações, chama muita atenção, brilha os olhos, muitas vezes até do cristão que está seguindo os caminhos do Senhor fielmente. Mas o caminho que leva à salvação é um caminho estreito, mas o caminho que leva à perdição é espaçoso, ele vai conduzir à perdição. E ainda a conclusão desse versículo ele fala, e muitos são os que entram por esta porta, que conduz ao caminho largo. Então entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho espaçoso, cheio de atalhos, cheio de facilidades. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Que coisa terrível! Muitos encontram a porta larga, o caminho facilitado, os atalhos da vida, os atalhos que os homens oferecem, mas poucos entram pela porta estreita, o caminho correto, o caminho verdadeiro, o caminho que leva à salvação. Espero que você que esteja me ouvindo nesta noite possa ter escolhido o caminho estreito, sim, a porta estreita, o caminho difícil, o caminho com lutas, mas um caminho que vai te levar ao destino final com vitórias, porque você não estará sozinho nesse caminho. Teremos obstáculos, mas o Senhor estará conosco, e muitas vezes Ele vai até nos carregar no colo. E é importante nós entendermos que só existe um caminho, que é o Senhor Jesus. Não existe atalhos para chegar à eternidade garantida pelo próprio Jesus. Aquele que está em pé, o que a palavra fala? Cuide para que não caia. Eu estou vacinado de não cair no mundo, não me envolver com as coisas erradas. Cuidado, a palavra nos alerta, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas também nós sabemos que ninguém pode se desculpar diante de Deus por ter sido alertado por Deus. Quantas alertas Ele nos dá que existe um único caminho. O próprio Jesus deixou claro, eu sou o caminho. Ninguém pode amanhã ou depois dar desculpas que ninguém lhe falou. O Senhor deixa claro que Ele é o verdadeiro caminho. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Tudo que foi feito, todos aqueles rituais da lei aponta para Jesus, que foi lá e consumou a obra na cruz, o Calvário. E hoje à noite nós vamos nos assentarmos à ceia do Senhor. É um momento especial porque é um momento onde nós vamos lembrar daquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário. Pagou o preço por você. Ele pagou, Ele traçou, melhor dizendo, Ele caminhou num caminho muito difícil, o caminho da cruz, a via dolorosa até chegar lá na cruz. Então Ele nos ensina, não se desvie desse caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Com tantos problemas, com tantas murmurações, com tantas situações difíceis, mas nós temos o nosso Deus que está ao nosso lado todo o tempo. Ele é o verdadeiro caminho. Não se desvie dele, jamais. Aí tem os atalhos dos homens, atalhos que o mundo oferece, infelizmente. Eu falo mundo, mas até dentro da igreja esses atalhos são oferecidos.
Até dentro de algumas denominações esses atalhos são oferecidos. E cuidado, a palavra deixa claro, só existe um caminho. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Você conhece esse versículo? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminho de morte. Esse versículo eu mencionei muitas vezes, muitas não digo, mas algumas vezes, que eu aconselhei pessoas no meu escritório. E em um determinado momento, uns anos atrás, alguém que estava querendo se separar, eu aconselhei este versículo. Eu falei, olha, eu conheço o final desse caminho que você quer tomar. Eu conheço o final dessa história. A palavra revela. A palavra não deixa você na dúvida, ela revela. Se você traçar por esse caminho que você está pensando, você vai ter consequências gravíssimas. Evite se desviar dos caminhos corretos, dos caminhos da verdade. Mas, infelizmente, nem todos ouvem a palavra. Nem todos dão crédito naquilo que você, dirigido pelo Espírito Santo, fala. Mas aí é a liberdade de cada um, é a livre escolha de cada um. Mas todo o caminho do homem parece que é perfeito. O homem não consegue enxergar as dificuldades, por isso que o Senhor Deus já mostra para você, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E há caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas o fim deles são caminho de morte. E Provérbios 21, 2 fala assim, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. Outro versículo que bate com o primeiro, mas o Senhor sonda os corações. Ele sabe, eu estou trilhando esse caminho, mas eu sei a intenção do seu coração. Todo o caminho do homem parece, né? É reto aos seus olhos, né? Ele não vê dificuldades, ele não vê problema, ele não vê perigo que ele possa se desviar, ele acha que está seguro, ele está seguro de si, mas o Senhor sabe, sonda o seu coração, sonda o meu coração. E eu lembro, falando em atalhos, porque caminhos são muitos, muitos caminhos. Todo caminho leva a Deus, não, existe um caminho que leva ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E falando em atalhos, muitos anos atrás, eu creio que uns 30 anos, ou 30 e poucos anos atrás, eu acho que mais de 30 anos, eu e minha esposa fizemos uma viagem lá para o sul, e nós fomos de carro, e fomos lá para Santa Catarina, fomos descendo o litoral, fomos descendo as serras, e nós fomos para São Joaquim é a Serra Catarinense, um lugar lindo, onde, só que eu fui na época do calor, mas na época do frio chega a nevar, e lá tem aquelas macieiras, lindas plantações, a gente estava lá curtindo aquele momento, e aí de lá, seguindo o nosso trajeto, nós vamos continuar descendo para o sul. Estou na Serra Catarinense, eu vou descendo para o sul. E aí nós não tínhamos internet, não tínhamos o Waze, não tínhamos alguma tecnologia que nos levasse, mas nós tínhamos um mapa de papel. Não sei, talvez você não seja dessa época. E eu comprei um atualizado da 4 rodas que vendia um mapa de papel atualizado das estradas. Então a gente abriu aquele mapa, mas está muito longe, nós vamos ter que pegar essa estrada e ir até lá, depois descer. Não, mas tem uma estradinha aqui melhor. Tem uma estradinha aqui que vai ligar, olha, desse ponto àquele ponto, vamos economizar muito. É um atalho, é uma facilidade para a gente não ter que voltar um bom pedaço e depois retornar para o sul. Eu tinha que subir para depois voltar? Não, vamos pegar um atalho. Não, mas eu sei que esse caminho que eu tenho que subir e depois voltar é pavimentado, é seguro, é sinalizado. Não, mas eu prefiro olhar aqui no mapa, olha o risco como vai direto, um atalho. E nós fomos por esse atalho, vamos facilitar, vamos ganhar tempo. No início, foi tudo maravilhoso, a paisagem era bonita. E lá no mapa que minha esposa estava olhando, tinha as estrelinhas. Olha, um lugar interessante tem uma estrelinha. Um lugar muito interessante tem 2 estrelinhas. Um lugar extremamente interessante, coisas ótimas para você ver, tem 3 estrelinhas. E a gente viu que aquela estrada tinha 3 estrelinhas. É esse atalho que nós vamos pegar, e fomos. Estrada de chão, né? Bastante batido. Daqui a pouco começamos a pegar buracos, problemas, situações que a gente não esperava, que o mapa não fala, né? O mapa só revela um risco lá. E a gente começou a se deparar com situações que a gente não esperava. Aí eu comecei a pensar, olha, e se chover?
esse fim do mundo que não tinha posto de gasolina, tinha pequenos vilarejos que a gente cruzava, sabe, depois de tantos quilômetros de terra, e tinha que andar 20, 30 por hora, não dava para andar mais do que isso, buraco, o carro sacudia para tudo quanto é lado. E eu falei, se me quebra o carro aqui nesse fim de mundo? E se me acaba a gasolina? Se bem que eu tinha gasolina, porque pelo menos isso eu fui precavido. Mas eu comecei a pensar, valeu a pena pegar esse atalho? Coisa que na estrada principal, na estrada segura, sinalizada, bem recapeada, porque eu tinha vindo por ela até São Joaquim, ia voltar um bom pedaço para depois pegar outra rodovia, eu conhecia, porque estava bem preparado. Eu ia levar mais ou menos umas 2 horas, 1h30, 2 horas, mas eu quis pegar um atalho para economizar, eu achava que em 1 hora, no máximo, eu chegaria lá. Eu levei mais de 6 horas, irmãos, e que desespero. No início, aquelas estrelinhas que falava lá, é maravilhoso você olhar, era bacana a vista, mas a hora que você está tão cansado de ver tanto buraco, a tua atenção estava nos buracos, senão você quebrava o carro. Aí eu não vi mais estrelinha, não vi mais nada, eu estava preocupado em chegar no final daquele atalho, aquele atalho que estava correndo risco com relação ao nosso passeio. Se me quebra o carro ali, que não tinha celular, 30 e poucos anos atrás, não tinha nada, como é que eu vou me comunicar? Então são situações, experiências da vida, mas que eu posso trazer para essa mensagem de hoje. Atalhos, cuidado com os atalhos. Aquilo que aparentemente vai te facilitar, aparentemente vai conduzir você para um lugar seguro, cuidado, são armadilhas, são atalhos. E às vezes o inimigo ele coloca esses tipos de atalhos na nossa frente, com essas estrelinhas, chamando a tua atenção, deixando você fascinado com as coisas que poderão acontecer, porque por aqui é muito melhor, e lá na frente as consequências certamente virão. Então o Senhor nos mostra, só tem um caminho verdadeiro. E aí, sabe o que aconteceu? Lá na frente, eu tive que voltar, consegui ver no mapa um outro atalhozinho para voltar na estrada principal. Sabe o que eu entendo com isso? Deus ele dá oportunidade, quando você pega um atalho errado, um caminho largo, um caminho que te proporciona muitos aparentemente benefícios, e você vai começar a viver aquela vida que não é uma vida abençoada, não é uma vida de dias prolongados, de prosperidade, não, porque sem Jesus não há prosperidade, sem Jesus fazendo parte da nossa vida, nós estamos por conta própria. Ainda lá na frente eu voltei para a estrada principal, eu voltei para o caminho correto. Então eu levei 6 horas para andar um pedaço que eu levaria meia hora na estrada principal. Ah, mas tinha a paisagem era bonita sim. Uma das coisas que eu posso contar que nos alegrou, no meio daquela estrada, pequenos vilarejos, aí eu vi um menino andando com uma mochila nas costas, ele ia para a escola. Aí nós paramos o carro, você vai para onde? Ah, eu vou para a escola. Onde é a tua escola? Ah, é lá na frente. Então sobe aí que eu te dou uma carona. Aí ele subiu, e depois lá na frente nós vimos lá uns 10 alunos, que estavam indo para a mesma escola, mais 5 quilômetros, eles estavam andando 2, 3 quilômetros. E aí eu falei assim, quem são aqueles meninos? Ah, são os meus coleguinhas. Você quer que eu dou carona para eles? Não. Aí, porque não ia caber também, aí eu passei o carro e ele fazia tchauzinho todo orgulhoso, porque ele estava indo para a escola de carro. Era o fim do mundo lá. Então isso nos trouxe alegria de ver. Isso foi no início ainda do atalho. Ainda a gente estava alegre, curtindo as coisas, mas depois, como eu falei, era buraco, é atenção só em cima dos problemas que o atalho nos ocasionou. Então, cuidado com atalhos. Quando a gente chega nesse atalho, a gente sabe que a gente corre o risco, vai encontrar pedra, vai encontrar dificuldades, você vai tropeçar, vai cair, muitas vezes. E aí Deus, ainda na sua infinita misericórdia, ainda dá oportunidade para você volta aos caminhos corretos, volta à estrada principal. Porque a estrada é longa, a estrada realmente tem muita coisa a percorrer, mas ela é segura, ela te dá segurança, você não vai ser pego de surpresa em algum momento, Deus vai estar com você, vai estar bem sinalizada, os lugares das curvas, das lombadas, dos acidentes, dos aclives, dos declives, Deus vai deixar você bem sinalizado, mas é longa, tem subidas íngremes que você vai ter que penar para subir, vai passar por momentos de luta também, mas o Senhor já te assegurou. Cuidado com atalhos. Atalhos não te levam com segurança ao destino final. Guarde isso, atalhos não te levam com segurança ao destino final. Nosso destino final, meu irmão, o povo de Israel era entrar na terra prometida.
E Deus falou através de Moisés: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, fique seguindo esse seu Deus fielmente, para que você tenha dias longos, seja próspero também. Essa é a segurança da estrada principal. Agora, atalhos são as facilidades. Cuidado com as facilidades. O próprio Jesus fala sobre isso. Está lá em Mateus 7, de 15 a 23. Eu quero ler para você, Mateus 7, de 15 a 23. Ele fala assim, olha, o próprio Jesus falando. Ele falou dos dois caminhos, né? No Mateus 7, 13 a 14, que nós já lemos, agora dando sequência. Mateus 7, de 15 a 23. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. É pelos frutos que a gente vê. Aquilo que se oferece aí no mundo, o próprio mundo oferece tantas coisas, vai ver. Ah, mas aquela pessoa que não tem compromisso com Deus, vive uma vida desregrada, parece que ela não tem problemas nenhum. A própria palavra afirma, né? O salmista, quando ele via isto com seus olhos carnais, simplesmente, ele via que a vida do ímpio não tinha dias difíceis, até que ele entrou na casa do Senhor. E lá ele pôde ter a revelação do Senhor dos dias finais da vida daquele ímpio, daquela pessoa que se distancia, que pega o atalho e não retorna para a estrada principal. Esse é o problema. Pegar atalho, às vezes nós pegamos, muitas vezes nós pegamos atalhos. Não deveríamos pegar, mas pegamos. Mas o Senhor ainda nos dá a oportunidade para retornar à estrada principal. Essa é segura. E aí o próprio Jesus está falando, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm como lobos, né? Em pele de cordeiro. Cuidado. Eles vêm oferecendo coisas que a palavra não afirma que isto vai acontecer. Então, o próprio Jesus está alertando. Na época de Jesus já tinham esses falsos profetas. Os falsos profetas no Velho Testamento. Os falsos profetas de hoje. As pessoas que realmente querem te oferecer facilidade. A vida cristã não é fácil, mas ela é segura. Ela não é fácil, mas ela é segura. Ela vai ter sim dificuldades, mas o Senhor prometeu que estará com você em todas elas. Portanto, você não estará sozinho. Imagina você sozinho no meio de um deserto, mas o Senhor estará com você lá, como esteve com o povo de Israel. Porque o povo de Israel não ouviu, você está aprendendo, né, de sábado as lições da conquista da terra prometida, quantas coisas eles passaram de lutas até chegar na terra prometida, e depois lá dentro as lutas que eles tinham que enfrentar, e quando eles eram obedientes, não se desviavam nem para a direita nem para a esquerda, o Senhor pelejava por eles. Segurança, estrada principal, estrada segura, estrada sinalizada, não é atalho, é a estrada que te leva ao destino final. Então, os falsos profetas aqui são mencionados por Jesus, cuidado com eles. E dando sequência aqui, ele fala no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui os atalhos. Todo mundo oferecendo um evangelho simples, um evangelho facilitado, um evangelho que não fala sobre pecado, sobre lutas, sobre dificuldades, mas estas pessoas um dia vão prestar contas, e nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, o próprio Jesus falando, vão entrar no reino dos céus. E dando sequência aqui no versículo 22 do capítulo 7 de Mateus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Você reparou o que é que eles faziam? Eles profetizavam, expulsavam demônios e faziam maravilhas. Mas e o coração? E a intimidade? E a serenidade da vida espiritual segura nas mãos do Senhor? O Senhor conhecia o coração, sabia que eles estavam fazendo isto por interesse, com certeza. Pregavam atalhos para o seu povo, o povo que dava ouvidos a eles.
E então, versículo 23, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais a iniquidade. A aparência o homem pode enganar, né? Com a aparência eu posso enganar você, mas o coração, você não conhece o meu coração, ninguém pode saber o que está aqui no meu coração, mas o Senhor sabe. Então ele sabe se existe sinceridade, se esse ministério que nós estamos exercitando é um ministério sério, é um ministério de amor, é um ministério de compromisso, é um ministério de pregar a verdadeira palavra, ou se é um ministério que eu quero agradar você. O Senhor Jesus não agradou multidões. Muitos abandonaram com aquele discurso duro, até ele chegou para os discípulos: e vocês? Quando Pedro falou, não, para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Quer dizer, quando a gente tem uma maturidade espiritual de saber que as lutas podem surgir, mas que o Senhor não vai nos abandonar, e se nós não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, não pegarmos atalho nenhum, e servirmos ao Senhor, teremos uma vida longa e próspera. É a segurança da estrada principal, do verdadeiro caminho. Não há atalhos, não há subterfúgios. O Senhor aqui deixa claro. E ele termina aqui, lá no versículo 28 do capítulo 7 de Mateus, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Olha, autoridade. Como é que eu posso ter autoridade? Eu tenho que viver o que eu falo. Se eu falo uma coisa e vivo outra, eu estou sendo hipócrita, estou enganando, sendo um falso profeta. Então, nós, como verdadeiros cristãos, é a mesma coisa. Nós temos que viver aquilo que ouvimos da palavra, praticarmos a palavra, ficarmos seguros nessa estrada principal, que nos dá segurança, e não pegarmos atalhos. Aqui, vem para esta igreja aqui, ou vai para aquela doutrina ali. Vai para a palavra de Deus, é aqui que é o teu fundamento, é aqui que é a tua segurança, é aqui que você vai chegar no destino final, o porto seguro, a palavra de Deus, não é? Em Tiago 1,8 fala, o homem de coração doble, ou seja, a lealdade dividida, é inconstante em todos os seus caminhos. É aquela pessoa que não tem constância naquilo que se propõe a fazer, começa a fazer e daqui a pouco Maria vai com as outras. É aquela pessoa que uma hora está aqui, uma hora está ali, ela vai para onde a maré vai, para onde as águas correm. Então, cuidado. Então, o homem assim é inconstante em todos os seus caminhos, é inconstante, ele não tem uma constância, porque na estrada principal vai te dar segurança, vai ter obstáculos, mas ela te dá segurança. Não saia mediante um obstáculo, não queira pegar um atalho mais fácil. Não faça a mesma besteira que eu fiz, de pegar um atalho lá, porque eu olhei no papel que ia encurtar o tempo. É muito perigoso. E aí, eu falo com jovens, com os adultos, e os jovens falam, puxa vida, como é que eu vou viver nesse mundo, trilhando este caminho seguro, né, com dificuldade, longo, comprido. E aí, o salmista fala, Salmo 119:9, uma palavra para você jovem. Diz assim, como pode o jovem manter a sua vida limpa e pura? Como é que pode nos dias de hoje? E ele continua, vigiando os seus passos de acordo com a sua palavra. Vigiando os seus passos conforme a sua palavra. Em outra versão fala, como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra. Então, como é que o jovem pode manter uma vida limpa e pura? É aqui, é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Busque aqui. E quando paro para pensar, aqui no Salmo 119:59, na Bíblia Viva, eu gostei dessa versão, ele fala assim, Salmo 119:59, quando paro para pensar sobre a minha vida, trato sempre de abandonar os meus caminhos errados para andar segundo a sua vontade revelada. Aqui é quando você para pensar, analisa a sua vida, põe os teus joelhos no chão, começa a lembrar, fazer uma retrospectiva na sua oração de quantas bênçãos, de quantos livramentos, de quanta proteção, de quantas vitórias você teve. Ele fala aqui, né? Trato sempre de abandonar os meus caminhos errados para andar segundo a sua vontade revelada. Quando a gente para fazer um levantamento da nossa vida, como nós vamos fazer daqui a pouquinho com a ceia,
Nós vamos fazer uma retrospectiva. Você vai olhar para dentro de si, não para o teu irmão, para o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. Não, você vai olhar para dentro de si, pedir perdão dos seus pecados, acertar a sua vida com Deus. Aquilo que estiver errado é o momento de consertar. E o salmista fala aqui, Salmo 119, 59, você pode checar lá. Quando paro para pensar sobre a minha vida, ou seja, eu paro e reflito, e eu lembro da minha vida do passado, trato sempre de abandonar os meus caminhos errados para andar segundo a sua vontade revelada. Meu irmão, é muito comum nós termos momentos de tentações, não é pecado ser tentado, o pecado é ceder à tentação. A própria palavra revela isso. Mas tem que fazer uma análise, porque se a gente deixar acumular os probleminhas, isso aqui não faz mal, naquela igreja isso aqui não é pecado, naquela igreja, numa igreja fala que é, na outra igreja fala que não é, e o que a palavra fala? É a palavra que é o teu caminho seguro, é o verdadeiro caminho, é o único caminho. Então, tem que parar para pensar e analisar, Senhor, me perdoa sobre este pecado, sobre aquela atitude, sobre aquela situação. É o que nós vamos fazer daqui a pouquinho, quando nos assentarmos à mesa do Senhor. Temos a oportunidade de limparmos a nossa vida perante o Senhor, colocarmos a nossa vida no altar do Senhor, pedir perdão dos nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que coisa linda que o Senhor nos deixa aqui. Você tem a oportunidade para poder colocar a sua vida em ordem. E o Salmo 119, 60, na Bíblia Viva ainda, quando se trata de cumprir os seus mandamentos, não tenho tempo a perder. Está escrito aqui na Bíblia. Quando se trata de cumprir os seus mandamentos, não tenho tempo a perder, eu tenho que colocar em ordem a minha casa. Põe em ordem a tua casa. Então, lembrando, Salmo 119, 59, completa também no Salmo 119, 60. Quando paro para pensar sobre a minha vida, trato sempre de abandonar os meus caminhos errados para andar segundo a sua vontade revelada. E quando se trata de cumprir os seus mandamentos, não tenho tempo a perder. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Não perca tempo para acertar a sua vida. Daqui a pouquinho, quando nos assentarmos à mesa, nós vamos ter lá aquele momento de orarmos em separado, você e Deus, em comunhão, acertando a sua vida. Tem coisas que é só você e Deus, você não pode nem contar para alguém do teu lado, mas para Deus você pode. Aliás, Ele já sabe tudo que está aí. Ele quer que você fale, que se declare perante Ele, para que Ele possa te perdoar, limpar, te purificar e te abençoar. E aí você continuará na estrada segura. E para terminarmos, Tiago 5, 19 e 20, fala assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, olha lá, e alguém ajudá-lo a compreender a verdade novamente, essa pessoa que o trouxe de volta salvará esta vida, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Ele fala então, meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e uma outra pessoa te ajudar, essa pessoa que te ajudou vai fazer com que você consiga ter uma vida restaurada e muitos pecados vão ser perdoados, porque você vai consertar a sua vida perante o Senhor. E é esse momento que nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por termos a palavra revelada para nós. E depois desta oração, eu vou dar um tempinho para você preparar a tua mesa e em seguida nós vamos entrar com a ceia do Senhor. E nesse momento, lá na ceia, nós vamos dar aquele tempo para que você possa também pedir perdão, acertar a sua vida. Mas já vai pensando aí qual uma retrospectiva, o que é que você tem que colocar em ordem perante Deus da sua vida. Aquilo lá, no versículo anterior, ele fala, quando se trata de cumprir os seus mandamentos, não tenho tempo a perder. Não tenho tempo a perder mesmo. Eu tenho que rapidamente abandonar os caminhos errados e correr para o caminho certo que te vai elevar à vida eterna. Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque é a tua palavra que é o caminho seguro que nos leva à vida eterna. Muitas vezes pegamos atalhos, Senhor, que vão nos desviar dos teus caminhos, mas o Senhor, na tua infinita misericórdia, está sempre disposto a esperar que a gente retorne para o caminho principal, o único caminho, o caminho verdadeiro, que é o Senhor Jesus, que morreu por nós naquela cruz, derramou seu sangue para que tivéssemos a oportunidade de sermos resgatados, perdoados. Então, Senhor, limpa-nos de toda impureza, de todo o pecado. E abençoa a tua igreja, os teus filhos, Senhor, todos que estão conectados neste momento.
e que o Senhor possa continuar abençoando e sustentando cada um de nós debaixo da tua graça poderosa, em nome de Jesus. Amém. Então, prepare a ceia aí e já já nós retornaremos para ministrar em nome de Jesus.